Nós já falamos aqui de acordo com o nosso cronograma. Hoje nós já fizemos uma introdução sobre cordel e estilogravura, a origem do cordel e viola, os estilos, e agora nós vamos para uma parte muito boa, que é a construção do cordel, é a identidade do cordel. Eu estou trabalhando com esse estilo numa folha de ofício A4, né, para ficar mais fácil e mais visível para vocês. Mas na realidade o cordel, quando ele é montado, ele é trabalhado nesse esquema, né? Por ser uma literatura de bolso, um trabalho de fácil manuseio, ele tem que ser nesse esquema. Metade de uma folha. E então, isso aqui, o que eu tenho em mãos é um cordel. Quase pronto, né? Daqui ele já vai para a gráfica para ser trabalhado e montado a negativa para ele ser impresso na tipografia. Então, de acordo com os meus conhecimentos, eu vou falar um pouquinho sobre esse cordel. Esse cordel é de minha autoria. Aqui é justamente a boneca que eu fiz, com a qual eu produzi esse trabalho. Então aqui nós temos, como eu já disse a vocês, do terceiro cordel em diante, esse já foi o terceiro. O autor já é Amendoim. Diante daquela conversa já tida com o Antônio Francisco, de Antônio Filho, e como o povo me conhece como Amendoim, então já está intitulado Amendoim. Essa opção do amendoim eu vou contar outra hora. Mas aqui o título é A Lenda da Mão Cabeluda, a estilogravura, a identidade do cordel. Eu vou deixar ele em branco aqui e vou para a última página. Essa aqui é a identidade do cordel. Depois dos dois primeiros cordéis que foram feitos, né, a gente chegou a tomou uma decisão de que colocaria essa ficha catalográfica. Na maioria dos livros de pedagógico existe essa ficha catalográfica. Então, o que é que essa ficha vai ter? Na realidade, a gente faz isso primeiro para identificar o cordel. Isso aqui é a identidade do cordel. Tudo que é produzido para fazer o cordel está aqui, a informação está aqui. Nós temos ficha catalográfica nessa primeira linha, e depois nós temos o título, que é obrigatório você trabalhar com cordel e colocar o título. Cordel tem que ter o título. Depois de você ter visto estilos, métricas, rimas e oração, você escolheu o seu texto, montou o texto, então você vai identificar. Porque eu preciso identificar para saber o que é que eu estou fazendo. Então o título desse cordel é A Lenda da Mão Cabeluda. Essa história é uma história que faz parte da minha infância. Com o tempo eu fui compreender que essa mão cabeluda era uma figura fantasmagórica que as mães criavam no rio para evitar que seus filhos se afogassem e que fossem tomar banho no rio sozinhos, sem a presença de um adulto. Aí essa história ela é muito bem complexa, ela bem estipulada, e ela me veio a partir da vivência junto ao rio Mossoró. Mais para frente a gente vai contar essa história todinha, bem certinha. O autor, segunda linha depois de título, nós temos autor, que é quem compõe os versos, quem fez os versos. E aqui nós temos Antônio Nascimento da Silva Filho, Amendoim. Essa identificação é essencial, né? Porque toda obra tem um criador. Então nós temos aqui, nós somos ficha catalográfica, título, A Lenda da Mão Cabeluda, o autor Antônio Nascimento da Silva Filho, Amendoim. Aí nós temos uma identificação, que todo texto ele tem uma identificação, né? Segundo o historiador Luiz da Câmara Cascudo, todo texto ele é identificado. Daqui a pouco eu explico melhorzinho para vocês, porque ele tem o tema que ele é um conto ou é um caos. É uma história contada, criada, fantasiada, ou é uma história real, é conto ou caos. No caso, esse tema aqui é conto ou caos. Quando é história real, nós temos uma identificação temática diferente. Mas é mais ou menos nessa linha. O cordel, como eu já falei antes, ele tem uma classificação. Na realidade, nós temos duas.
A classificação nós temos quanto ao ciclo, aí é onde eu volto agora para que eu estava falando sobre esse tema de Luiz da Câmara Cascudo, pesquisador. Ele tem um ciclo. Durante o ano nós temos vários ciclos. Tem um ciclo junino, ciclo natalino, temos o ciclo fantasioso, nós temos realismo fantástico, né? Realidade fantástica. Nós temos ainda uma classificação cultural. O fabuloso, que são a partir das fábulas, onde os animais falam e coisa e tal, nessa linha. Então nós temos essa classificação quanto ao ciclo, que a gente chama de religioso fantástico, né? Que no decorrer do tema que você vai identificar o porquê da ressurgência de certos aspectos do fantasmagórico e tal, dentro dessa linha. Então, você identificou essa classificação quanto ao ciclo, é preciso uma pessoa especializada para fazer isso, que nem todo mundo tem conhecimento da questão da ciclologia que a gente tem no decorrer do ano. No religioso, nós temos as 4 festas do ano que são citadas, né? Que é a festa de Reis, que é dos reisados, que para dentro da cultura popular nós temos os reisados, que é fantasioso também, o fantástico. Temos o ciclo junino, que vem do período de São João. Temos o ciclo mariano e tal, dentro dessa questão de religiosidade. Então são vários aspectos que são pesquisados. E outra coisa que é a parte mais importante, que é o que a gente identifica o cordel ou romance, que é quanto ao número de páginas. Essa parte é muito importante a gente ficar atento para ela, porque o cordel geralmente ele é escrito em folheto de 8 páginas. Então nós temos 8 páginas de 4 versos em cada página, que automaticamente vai dar 32 estrofes. Então, até 32 estrofes, segundo os mais requisitados cordelistas, classifica-se como cordel. A partir disso aí já é intitulado de romance, que são os textos medievais de quando veio da Península Ibérica, teve uma adaptação de Juvenal e o Dragão, Melancia e Coco Verde, que são romances que são utilizados por grandes romanceiros, né? O próprio Leandro Gomes de Barros era um grande romancista. E então, a partir dessa linhagem aí, das 32 estrofes versificadas, sextilas versificadas, denomina-se já romance. Segundo os mais estudiosos, deixa de ser cordel e passa a ser romance. Muito embora a gente tenha hoje trabalhando até com 14 páginas, 12 páginas, 14 páginas, ainda sendo cordel. Sem essa identificação. Nós temos depois dessa classificação, nós temos editor. Editor geralmente é quem fabrica o cordel, quem produz e quem paga para mandar imprimir. Nesse caso aqui nós temos a Casa do Cordel, que a gente utiliza esse título de Casa do Cordel desde 2002, 2003, 2004, 2005. Essa faixa aí a gente já vem trabalhando. Muito embora eu saiba que já existem outras Casas do Cordel por aí pelo meio do mundo, mas a gente começou primeiro. Essa é a fase do editor e nós temos o local. O local geralmente é onde você manda fazer o cordel, onde você mora, onde você reside e onde você está trabalhando. No caso aqui eu coloquei a localidade é aqui na cidade de Mossoró. E nós temos agora uma coisa muito importante, que é datas. Uma das datas é da composição dos versos e a outra é da edição. Porque nem sempre você faz o verso hoje e imprime hoje. Você vai montar a boneca, vai trabalhar o cordel, vai revisar e depois de alguns dias, algum tempo, você manda para a gráfica para imprimir. Então você tem essa classificação, que é as datas da composição dos versos e a data da edição. No meu caso aqui, eu tenho da composição desses versos, da Lenda da Mão Cabeludo, foi composta em 2005, novembro de 2005, e a edição foi em dezembro de 2005, um mês depois, ou alguns dias depois também. Depois nós temos tiragem. É muito importante para nós cordelistas sabermos quantos folhetos foi impresso, quantos nós vendemos, para a gente ver
a veracidade do que a gente tá fazendo, se o cordel foi bem aceito pela população, né? Então a gente faz essa tira. Geralmente a gente aqui em Mossoró manda fazer 1000 exemplares, né? Que é o que eu fiz aqui, 1000 exemplares. É um custozinho X, você chegou, pagou, manda fazer 1000. Aí a gráfica fica com a sua matriz, geralmente ela fica. Quando ela não quer, quando você quer, ela lhe devolve. Para você conservar e outra vez que for mandar fazer, você já está com seu material pronto. Eu tenho o caso do cordel, o Briga de Lombrigas, que ele já teve 2 edições. E vai entrar para a 3ª agora. Esse ano nós faremos a 3ª edição do Briga de Lombriga, da Santa Cachorra, e vamos reeditar novos cordéis. Esses cordéis, revitalizar os velhos e editar novos cordéis também. Então é isso. Aí nós temos uma identificação que é a capa. A capa aqui eu posso dar uma voltadinha, se vocês quiserem. Que é... Aí a capa você vai especificar se é um desenho, se é uma cópia, uma foto tal. Essa daqui é uma xilogravura minha mesmo, de minha autoria, confeccionada por mim, né? Muito embora eu trabalhe com um artista plástico muito renomado, que eu já falei, que é o companheiro lá da Cetravles, né? O Teme Fogo, que é quem na maioria das vezes compõe minhas capas de cordéis. Xilogravura, calcogravura, linogravura e coisa e tal. Acaba muito bom. Aconselho, se alguém precisar, pode buscar Cetravles da internet, você vai achar. O cara é bom. E faz outros trabalhos em madeira também, trabalha na madeira mesmo ele. Como eu disse, agora vem a parte importante, que é na ficha catalográfica, que são as estrofes. Esse cordel foi composto em 32 estrofes, né? Eu tenho 31 cestilhas heptassilábicas e 7 linhas, também heptassilábicas. E isso aí, 31 cestilhas e 7 linhas heptassilábicas. Outra coisa importante que a gente tem aqui, que é o esquema de rimas, que é fundamental para quem vai ler cordel, para quem vai produzir cordel, é o esquema das rimas. Aquilo que eu falei agora há pouco. Você tem uma cestilha, vou soltar um pouquinho para ver. Você tem uma cestilha, que eu falei, a primeira é rima branca, a segunda rima com a quarta e a quarta com a sexta. Primeira, terceira e quinta são versos brancos, são linhas brancas, não rimam. Não tem obrigação, não tem obrigatoriedade de rimar na cestilha para literatura de cordel e cantoria de viola. Vale a pena salientar, tem que ser obediente ao esquema de rimas. Que por mais que você tenha esquema de rimas, você tem que ter métrica e oralidade. Porque se você tiver a métrica, tiver o esquema de rimas e não tiver oralidade, você desconfigura seu cordel. Então você tem que ser perfeito. Se você tiver oralidade, tiver rima e não tiver métrica, também desqualifica seu cordel. E é um conjunto. Então cordel você tem que trabalhar com conjunto. Rima, métrica e oração. Você não pode abandonar esses 3 requisitos básicos. Ah, amendoim, mas como é que eu faço para fazer isso? É simples. Quando você pega o esquema das rimas, você vai fazer isso. Eu respiro e na minha sequência eu vou rimar. E assim vão extinguindo as almas que tem na lama, mas deixe eu continuar e findar aquele drama que é para eu não ficar feito girimum no fim de rama. Esse verso eu fiz ele de propósito. Vou repetir de novo para ver se alguém identifica onde a rima é quebrada. A metrificação é quebrada nesse verso. E assim vão extinguindo as almas que tem na lama, mas deixa eu continuar e findar aquele drama que é para eu não ficar feito. Que é para eu não ficar feito girimum em fim de rama. Deu para identificar?
Eu dou uma respiradazinha maior na quinta linha, que é para eu não ficar feito. Vamos lá de novo, ver se você identifica. E assim vão extinguindo as almas que tem na lama, mas deixa eu continuar e findar aquele drama, que é para eu não ficar feito o girimum em fim de rama. Entendeu? A quinta linha ela quebra um pouco a metrificação. É por isso que a gente tem que escrever o cordel, revisar, revisar, revisar e aprimorar. Por vezes, eu construo um cordel e reviso ele 5, 6 vezes. Cada leitura que você faz do seu texto, você vai ter uma nova ressignificância. Você vai tendo novas ressignificâncias. Você vai tendo vai achando novos métodos, novas interpretações para o seu trabalho. Portanto, é interessante manter essa ideia de revisar, 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 revisar. E não esquecer, rima, métrica e oração. Beleza? Então você pegou o esquema das rimas. Nós temos aquela história que é o pegando na deixa. Vou explicar novamente para vocês o que é pegando na deixa. Deixa eu ir para outra página aqui. Vamos ver aqui. Peraí. Essas partes aqui, esse cordel para revisão, ele tem. Mas volto a narração para o caso prometido da mão que é cabeluda, procurando dar sentido, é preciso que se escute o fato acontecido. Pegando na deixa, um bebê recém-nascido, colocado em precipício, foi por sua mãe jogado nas águas como artifício de se livrar do neném, pondo ele em sacrifício. Deu para entender a pegada na deixa? A pegada na deixa. Mas volta a narração para o caso prometido, da mão que é cabeluda, procurando dar sentido, é preciso que se escute o fato acontecido. Então, a pegada na deixa é um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido com o fato acontecido. Então esse é o esquema da gente trabalhar o cordel pegando na deixa. Não necessariamente você tem que trabalhar o cordel pegando na deixa. Você pode fazer o cordel sem pegar na deixa também. Só que como eu estou fazendo ele trabalhando, pegando na deixa, eu tenho que identificar. Esquema de rimas A, B, C, B, D, B. Pegando na deixa. Aí nós vamos para o final, que também tem que ser identificado. Que o final é o 7 linhas, no esquema também identificado aqui, A, B, C, B, D, D, B. Então vamos lá para o final. Para o final do cordel. Deixa eu ver se eu acho aqui a página 8. Perdi a página. Tá bom, vocês não vão pensar que cordelista trabalha com a produção de primeiro mundo. A gente trabalha assim mesmo, sofrido. É uma arte muito camaleônica, que a gente tem que ir se transformando. Então aqui, final do religioso fantástico, né? Senhora de Aparecida, foi ela que me salvou, pois toda mãe tem no filho o amor que ela gerou. Perante o trono de Deus, o perdão para os filhos teus, foi Maria quem rogou. 7 linhas. O esquema de rima é Senhora de Aparecida, é verso branco, foi ela que me salvou. Pois toda mãe tem no filho, verso branco, o amor que ela gerou. Perante o trono de Deus, o perdão para os filhos seus, foi Maria quem rogou. Então essa é a nossa identidade, né? O que a gente diz, a identidade do cordel. Você tendo essa ficha catalográfica, tanto é melhor para quem vai ler o cordel, como para o autor identificar o seu trabalho. Então, esse material ele vai ser usado daqui a pouco novamente, né? Que é a identidade, e eu vou fechar ele aqui para mostrar a vocês que
Isso aqui é uma boneca. É uma boneca. Eu estou com o cordel quase pronto. Eu faço ele, você vai perceber que ele está bem rabiscado, todo rabiscado. Dá para ver aqui bem fácil, bem certinho, ó. Essa galera aqui eu faço questão de mostrar que esse menino me apoiou desde o começo, esse também, esse também, esse também. Essa galera é top de linha, né? São as pessoas fundamentais para o cordel, que é quem nos apoia, é quem nos dá o apoio. Eu comecei com o apoio desses caras. Amigos do dia a dia, pequenos empresários, hoje são alguns grandes empresários, sindicato, né? Sintron, Sindicato dos Transportes Rodoviários de Mossoró, que fica para outra coisa. Ainda tem uma pessoa aqui que o importante da boneca é isso. E depois desse apoio montado, eu ainda arrumei outro, botei aqui, restaurante familiar, que é de um amigo nosso também, meu aí, particular, e fomos para a luta. Vale a pena salientar que aqui nós temos também outra identificação na frente, que é quando a gente vê lá que a editor vai estar lá bem direitinho, a gente vai colocar aqui, ó. Coleção Casa do Cordel, matriz. Aqui a gente deixou a marca da logomarca, o cantinho da logomarca, bem certinho para a gente dar prosseguimento a tudo. Bem segundo os conformes, tá bom? Observação, organizar as páginas. Então é para isso que serve a boneca. Às vezes algumas informaçõezinhas e tal, até o esquema de montar as páginas é preciso saber, tá bom? E aqui, show! Como eu já falei antes, a ficha catalográfica, ela tem alguns temas, por exemplo, se você não tem conhecimento da questão do ciclo, quanto ao ciclo, é preciso ter, sim, estudos, né, ser pesquisador e conhecer os ciclos, né. Primeiro você vai ter que ler o tema, né. Primeiro quem vai identificar, ele vai ler o tema, e é até uma coisinha simples, você dá uma pesquisadazinha, né, nos ciclos, como eu já disse, religioso, né? Nós temos os religiosos cristãos, nós temos os ciclos religiosos dos orixás, temos o cristianismo, tá, essa linha, essa questão de ciclos. Nós temos também os ciclos culturais que são da pecuária de corte, da agricultura, ciclo agrícola, tal. Tem um monte de ciclozinho, onde a gente, na realidade, quase tudo se encaixa nos ciclos religiosos. A maioria, eu costumo dizer assim, a maioria dos pontos de cultura, das culturas, elas são religiosas. Geralmente está ligado a alguma religião. Então, o calendário de ciclos do cristianismo são Festa de Reis, nós temos o ciclo mariano, que é o mês de Maria, mês de maio e tal. Nós temos o ciclo junino e o ciclo natalino. Os que a gente mais identifica assim, que são mais vistos, mais amplos. E geralmente esses ciclos, as temáticas estão muito ligadas a esses ciclos pela necessidade humana de obedecer padrões estéticos e coisa e tal, né? É mais nessa linhagem. Tudo bem? E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu já consigo identificar alguns cordéis mesmo, isso é bom para o cordelista também, que ele vai ter que pesquisar, aumenta o nosso campo de pesquisa, aumenta o nosso conhecimento, então é uma coisa maravilhosa. As primeiras folheterias que se tem registro é a Casa Leandro Gomes de Barros, né? Que era do próprio Leandro Gomes de Barros, que após ele falecer, se eu não me engano, José Martins de Ataíde, eu até citei agora há pouco, comprou os direitos autorais e continuou com ela. E isso há uns 2 séculos atrás, um século, 2 atrás, ou 3, século XVIII, século XIX, nessa faixa aí, nós estamos no século XXI, não é isso? Há 2 ou 3 séculos atrás. E depois deles, o que se tem assim, maior edição de cordéis são as folheterias do Ceará, né, que é a Luzeiro e a Cruzeiro, se eu não me engano. Salvo engano, é mais ou menos isso. Eu me lembro que eram os cordéis nesse estilo
desses estilos bem maiores com a identificação. E os impressores, eles tinham todo esse cuidado de identificar. Quer dizer, na realidade, há um tempo atrás nem existia muito isso, porque ou era romance, né? Os cordel era muito raro, era mais romance, que era cordelzão a partir de 12 folhas, então era mais para a fase de romanceiro. Hoje nós temos a coleção Queima-Bucha em Mossoró, né? Gustavo Luiz é quem está à frente aí, já tem um amplo conhecimento também, trabalha com cordelaria, já pode identificar. Nós temos outra grande editora, a Tupinanquim, do Ceará, né? Do qual o colega Arievaldo Viana, Clebson Viana, são a galera que dão essa ênfase toda, o pessoal que dá essa ênfase toda à cordelteca no Ceará. A coleção Queima-Bucha é uma coleção mais recente agora, de Gustavo Luiz. Gustavo Luiz trabalhava mais com edição de livros, né? E de Antônio Francisco para cá, eles fizeram uma parceria aí muito boa que melhorou muito para o cordelista moçoroense. Eu digo que em Mossoró o cordel se identifica de antes e depois de Antônio Francisco. Porque, como a gente sabe, o cordel ele passou por uma longa fase de incompreensão e de vicissitudes. Pela produção efêmera de folhetos, pela falta de leitores de folhetos, né? Com essa grande massificação do rádio, da televisão, hoje da internet. Mas, em uma pesquisa, eu conversei com um poeta violeiro, que ele dizia: amendoim, é porque os poetas mais antigos eram muito arcaicos, muito presos, não queria saber, se prendia à tradição e esquecia de usar os meios a seu favor. Eu disse: rapaz, realmente, porque a gente já tem, nós na época, acho que uns 14 anos atrás, nós temos Moacir trabalhando em rádio, nós temos fulano trabalhando em rádio, tem ciclano trabalhando Pedro Bandeira trabalhando na TV Diário. A gente tem que explorar mesmo. A internet de hoje eu acho muito massa, porque ontem, essa semana mesmo, antes de começar a produzir esse material, eu me encontrei com um grande poeta, amigo meu também de Mossoró, Raimundo Lira. Saudação, poeta. Vamos esperar passar a pandemia para a gente botar os trabalhos para frente, né? O cabo ótimo e excelente. Ele abriu, me dá o número do seu telefone. Eu disse: o que é, Raimundo? Eu quero seu WhatsApp para a gente produzir material. Estou fazendo live assim, assado. Cara, isso me deu uma emoção imensa, sabe? Poxa vida, o violeiro já das antigas, caba bom, já está ligado, porque vive disso. O artista está vivendo disso. Então, com essa pandemia, ninguém pode estar tocando, ninguém pode estar em cantoria pé de parede, dois cabas desafiando. Daqui a pouco tá os dois para trás e morre. Com o quê? Covid-19. Não é isso? Mas para a gente é uma maravilha. Eu também eu tinha o pé atrás. Eu tinha muito medo da internet, mas até hoje ainda tenho. Para fazer qualquer coisa no celular, eu chamo minha filha, que já é mais novinha. Mas pai, deixa de ser besta. Vem cá, é assim, ó. Como tu confia num negócio desse? Tem um negócio de um raco aí, pai, o raco vai atrás de banco, que tem dinheiro, vai atrás de senhor que é liso não, pai. Esse papai menino tem razão. Né? Então, acho que é dessa forma. O cordel ainda está numa crescente muito grande, né? E além, companheiro, além dessas grandes editoras, nós temos vários produtores independentes. Eu, no meu caso, eu pago a gráfica para fazer a minha produção independente. Ainda não me apeguei a nenhuma editora. Porque é um custo, para se produzir o cordel tem um custo. E às vezes não é viável. Até o tempo que eu parei de editar, se tornava inviável. Você tinha que viajar bastante, muito evento, e inviabilizava os custos do cordel para você mandar para uma gráfica, para uma coleção e tal. Os acordos
é meio barra pesada. E a gente prefere fazer, que hoje as gráficas eu já falei, depois da matriz pronta, você faz, alguns companheiros de gráfica já conseguem fazer 1000 cordel agora, faz 500, faz 400, e você vai juntando dinheiro e pagando, juntando dinheiro e pagando os outros. Então disso, trabalhar com literatura de cordel é um trabalho como qualquer um, você tem que todo dia estar trabalhando, todo dia tem que estar trabalhando. Tem vários cordelistas que se intitulam, né? Alguns eu posso citar aqui, pela ampla pesquisa que eu já tenho sobre Cuíca de Santo Amaro. Cuíca de Santo Amaro também, igual a Gregório de Matos, era chamada de Boca do Inferno. E Cuíca ouviu a conversa, qualquer fofoca ali na região do mercado modelo da Bahia, e daqui a pouco já estava com um folhetinho vendendo. Ou o cara vinha e comprava toda a sua produção para ele não divulgar o mal feito do camarada, ou ele botava na rua. E o povo gostava dessa desgraça, né, do desgraceiro humano, de rir e chorar da própria desgraça do povo mesmo. Então Cuíca de Santo Amaro se intitulava o poeta do chafurdo, o repórter do chafurdo. Outros poetas vão se intitulando também, eu prefiro mais trabalhar o poeta da natureza, que a gente trabalha mais nessa linha de meio ambiente, da preservação. É tanto que eu acho que nós vamos ter um vídeo que a gente vai falar, um trabalho que nós vamos falar sobre a confecção da xilogravura. Então a xilogravura tradicionalmente, ela é talhada em umburana. A umburana nada mais é do que uma planta medicinal da caatinga nordestina. Que como qualquer outra árvore, como qualquer outra árvore, corre risco de extinção. Então, como nós estamos aqui numa terra de assentamento, de reforma agrária, nós temos uma área de reserva, né, que é dividido os lotes para os colonos e tem uma área de reserva ambiental. Então lá não pode extrair madeira, não pode, né? E hoje assim, a gente vai arrumando outros meios para se trabalhar a xilogravura e tentando preservar no máximo a umburana. Como nós vivemos nesse fator climático que muito judia com a gente, que é a seca, a nossa vegetação, ela tem o poder de, quando vai acabando a água, ela vai caindo as folhas para permanecer viva. Quando a gente tem uma seca muito demorada, a umburana, ela seca alguns galhos. E ao secar esses galhos, é que a gente vai buscar, vai ver, aí pronto, esse galho está seco, aí serra, que é para ela não dar o bicho, né, naquele galho, que é para continuar preservando preservando o meio ambiente. Então, essa é uma função muito massa, muito importante da literatura de cordel também, que é a preservação do meio ambiente. Então, e nós temos outras madeiras que podem ser trabalhadas também, sobras de madeiras, que pode ser trabalhada na confecção de xilogravura. Então isso vai ficar para outro momento, né? Que a gente está encerrando esse papo hoje, tá bom? Posso declamar um versinho? Desde garra da alavanca, botei burro pra carroça, foice, machado, chibanca, juntei tudo, fui pra roça. Tinha água na moringa e já dentro da caatinga a preguiça me bateu. Eu já estava cochilando quando eu vi alguém falando: esse danado morreu!